Amém? Eu estou alegre e grato a Deus. Estou na casa onde trabalho, onde congrego. Estou na companhia dos meus pastores, dos meus amigos, dos meus irmãos. Vem cá, Davi. Esse menino aqui é o Davi. Ele congrega aqui, seus pais são meus amigos. E ele ora muito por mim, sempre orou por mim. E quando eu estava no hospital, ele disse para os pais: papai e mamãe, nós temos que comprar uma gravata nova, porque o pastor Lucier vai precisar para pregar nos Gideões próximo ano. Ele é lindo aqui, mas eu trouxe ele aqui para dizer que o lugar dele é ao lado dos pais. Ele vai voltar para o lado dos pais, vai crescer, vai estudar, vai se consagrar, porque púlpito não é lugar de menino. Filipenses capítulo 1, quem pode ficar de pé para ler a Bíblia diz amém. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Enquanto você localiza o texto, pastor Zilmar, pastor Adriano, pastor Jairo, pastor Silas. Aleluia. Liga o microfone do pastor. Pastor Zilmar. Amém. Amém. Pastor Zilmar, pastor Inês, pastor Jairo, pastor Silas, pastor Adriano, pastor Sérgio Travasso, pastor, todos os pastores amigos que estão aqui, pastor Anderson Predes. Um abraço também especial para um amigo particular, pessoal, pastor Fábio Pimenta lá no Paraná, e pastor Celso Godoy lá em Araranguá. Deus abençoe. Estou na companhia da minha esposa. Ano passado ela estava aqui nessa mesma data chorando pela minha vida, né? E eu tenho o privilégio de poder repetir o que já disse outras vezes quando estou com você. Quando perguntaram a Winston Churchill o que ele gostaria de fazer se ele tivesse que começar tudo de novo, ele foi o mais bem brilhante estadista inglês. Ele disse: eu casaria com a mesma mulher, depois o resto eu escolheria. Declaradamente não existe reencarnação, mas se existisse, eu casaria com você em todas as encarnações possíveis. Você é um espetáculo. Aos alunos da ETECAM, cadê os alunos da ETECAM? Olha lá, glória a Deus. Pessoal da mocidade aqui, cadê? Amém? Amém. Irmão, tem muita gente orando, vai dar certo. Quem achou Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz amém. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Repita comigo o tema da mensagem antes de sentar. Primeiro você começa, depois você melhora. Pode sentar-se. Pastor Valdir, Deus abençoe. Queridos, o meu anseio profundo nessa noite é o desejo de, na medida do tempo que me foi dado, resumir, sintetizar a história e a caminhada do povo de Deus. Caminhada esta que vai forjar a sua identidade sacerdotal. O anseio de Deus sempre foi e sempre será que a sua igreja e o seu povo seja testemunha para as nações. Eu não consigo por si só resumir a história da igreja nem do povo de Deus. Para tanto, eu me aproprio das palavras de um historiador da igreja polonês chamado Jaroslav Pelikan. Ele disse que a igreja primitiva era um grupo de homens simples, iletrados, semi-analfabetos, marginais dentro de um império opositor e cruel. Mas esses homens eram movidos por uma convicção profunda, não de um cadáver, mas de um Cristo vivo e ressurreto. Quando este evangelho chega em Roma, ele vira uma instituição. Quando ele chega na Europa, ele vira uma cultura. Quando ele chega na América Latina, ele vira um negócio. Quando ele chega no Brasil, esse historiador, no alto da sua idade, disse que nós não sabemos no que isso ainda se transformou. Isso retrata
aquilo que Paulo, na sua capacidade profunda de prever todo o distanciamento que acompanharia a igreja dos princípios da palavra de Deus, diz: ainda que eu mesmo, ou um anjo, desça do céu e vos pregue outro evangelho além do que eu já tenho pregado, seja este anátema. Paulo está falando da desconstrução do legítimo e autêntico evangelho. E o título que eu propus aqui, primeiro você começa, depois você melhora. Ele tem uma intenção crítica de desconstruir toda uma tentativa de psicologizar o evangelho. Evangelho não é psicologia, evangelho não é manipulação das emoções alheias. Evangelho é uma rota de morte para que a vida de Deus brote em mim. Os estudiosos da Bíblia, quando vão resumir e sintetizar tudo que eu estou tentando dizer, eles se apropriam de Filipenses capítulo 2. A escritura diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes sujeitou-se à morte e morte de cruz, pelo que Deus o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do seu nome todo joelho se dobre e toda língua confesse para a glória de Deus. Eu já estive nas águas caudalosas do Amazonas, mas nunca vi um amazonense dizer: em nome de Ara, águas parem. Eu já estive embarcado, mas eu nunca vi nenhum marinheiro dizer: em nome de Emanjá, mar, acalma-te. Mas a Bíblia diz em Marcos 4:35 que Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade, para o desespero dos discípulos. A Bíblia diz que eles o acordaram. Ele, pondo-se em pé, disse: mar, aquieta-te, vento, se acalma. O universo só conhece um Criador, o resto é invenção do coração humano. A história da teologia vai definir a vida de Cristo em dois momentos: o momento da sua humilhação, a sua kenosis, o seu esvaziamento, e o período da sua exaltação. Quando eu digo primeiro você começa, depois você melhora, eu não estou falando sobre você, eu estou falando sobre o que Deus lhe chamou para ser nele. Porque no mundo grego havia uma expressão usada por todo o grego. O grego levantava-se de manhã, batia no peito e dizia: eu posso, eu posso, eu posso. Mas Paulo ressignifica toda a cultura grega e diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. Não é sobre nós, é sobre Cristo. Jesus encerra essa lição gloriosa, nos ensinando que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quando você pega toda a tentativa de Paulo de resumir essa frase aqui, ele está pensando em três personagens centrais da fé judaica. Ele está pensando em Abrão. A escritura diz que Deus vai formar um povo, uma nação, e dessa nação virá o Messias. Deus chega para um homem que é pagão. O nome dele não é Abraão, é Abrão. E Deus diz para ele: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sair é lerrar. Deus está negociando com Abraão.
Quem está negociando com Abraão é Deus. Deus está dizendo: se você ficar, é só Abraão, pai de muitos. Se sair, vira Abraão, pai de multidões. Se ficar, vai ser sacerdote pagão, igual seu pai. Se sair, vira Abraão, pai da fé. Se ficar, vai herdar umas poucas herdades que o seu pai deixou. Se sair, eu te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se você ficar, vai gerar filhos e vai ser um líder tribal. E se sair, eu farei a tua descendência numerosa como a areia que está na praia, e como as estrelas que enchem os céus. Você pode pensar: isso não tem nada a ver comigo. Tem. Há 3 anos atrás, eu fui buscar a minha esposa lá na livraria catarinense. Período de pandemia, a gente não podia pregar. Ela foi trabalhar para me ajudar. E sabe o que aconteceu? Eu parei da sinaleira, mais ou menos uns 100 metros, 200 metros dentro do shopping. E eu olhei e tinha um rapaz jogando bolinhas para cima, mal vestido, tatuado. E o Senhor, o mesmo que me arrancou do ateísmo e da militância marxista, disse: pegue tudo que tem no bolso e dá para o meu servo. Eu olhei assim e disse: não tem cara de servo. E o Senhor disse: porque não é seu, é meu. Eu tinha R$14,60. 11h30 da noite. Eu deixei o vidro cerrado, pastor André, porque estava com medo. Quando eu tirei, ele segurou minha mão e disse em espanhol: que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o Deus dos meus pais lá na Argentina, e é o Deus dos teus pais no interior da Paraíba. Quem disse a ele que os meus descendentes são judeus? O Deus de Abraão. Gabara Katurivel Assai. Garochevo Sademandara. Ebarakawasai. Eu não vim aqui atrapalhar Deus, eu vim pregar. Mas se não puder pregar, Ele já está presente. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a melhor pregação. Tudo isto começa lá no jardim. Primeiramente nós temos um jardim visitado. Depois nós temos um jardim vetado. Adão e Eva são expulsos do Éden. Romanos capítulo 3, versículo 23. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que é bom sobre o Evangelho? É que a lei, ela é capaz de punir o melhor dos homens, e a graça resgata e salva o pior dos pecadores. Por causa da graça que ressuscitou e está viva, eu evoco aqui a palavra do pastor Josemar Bessa. Ele não me conhece, mas eu admiro ele. Ele disse: em Adão a gente nasceu morto, mas em Cristo a gente vai morrer vivo, 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 vivo. Moisés é chamado para conduzir o povo para fora do cativeiro egípcio de Israel. Abraão é chamado para sair de Uz. E os profetas, um a um, são chamados para denunciar a apostasia que marcará não somente o sacerdócio de Israel. E ele vai se encerrar em Malaquias. Se você acha que eu estou brincando, a Escritura diz que houve 400 anos de silêncio profético. E esse silêncio entre Malaquias e o Novo Testamento é quebrado por um outro profeta, esquisitão. Esquisitão. O nome dele é João Batista. E sabe o que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eu tenho uma palavra àqueles que perseguem os legítimos pregadores do Evangelho. Calaram Paulo, mas Deus está levantando João. Escute, o Novo Testamento ele é marcado literalmente por a quebra desse silêncio profético, porque João Batista, quando Malaquias encerra a sua profecia, ele diz: nos últimos dias o Espírito de Deus reunirá e melhorará o relacionamento dos filhos com os pais, e o Espírito de Elias estará sobre ele. João prega na mesma tônica. João tem o mesmo estilo de Elias. Elias, ele entra em crise lá no Carmelo. A Bíblia diz que ele, após ouvir uma notícia de Jezabel: assim como você fez com os meus profetas, assim eu farei. E ele foge. Dentro daquela caverna, ele está buscando escapar pela própria vida. A Bíblia diz que Deus vai ao encontro dele. Ele está acostumado a ver a terra tremer, está acostumado a ver relâmpagos, raios e trovões. Quando Deus usa esses elementos comuns, ele não reage. Mas a Bíblia diz que há um sussurro suave. Sabe, eu não posso deixar de aplicar isso aqui. Eu estou aqui, mas para mim eu não sou apenas pregador. Isso aqui é uma grande sala de aula. Eu não vou perder a oportunidade de jeito nenhum. Tem gente que se impressiona com trovão. Eu me impressiono é com o sussurro do Espírito. João Batista introduz Cristo no reino. E a Bíblia vai nos ensinar que a vida cristã, ela é feita de retrocessos, de avanços. Ninguém é perfeito, ninguém consegue atingir níveis de excelência. Todos nós temos nossos dias maus. Quem aqui já não viveu uma crise vocacional? Eu vivi. Um dia eu fui pregar no São Vicente, aqui em Itajaí, pastor. E sabe o que eu fiz? Eu tomei uma decisão no coração. Eu sou nordestino. Quando eu coloco uma coisa no coração, só Deus tira. Eu decidi, pastor Silas, que com a oferta daquele culto, eu iria queimar a minha biblioteca. Eu tenho uma biblioteca de uns 5.000 livros. Eu vou queimar, porque eu estudo, leio, e parece que as pessoas não querem saber disso, não querem ouvir isso. E eu decidi. Quando terminei de pregar, uma irmã chegou para mim e disse: me empresta sua Bíblia. Eu emprestei. Achei estranho. Ela foi até o final do culto, voltou. Olha, se eu sou médica, aqui dentro tem R$630 de oferta. E Deus mandou te dizer que não é para queimar os livros, é para comprar mais. Não é porque não está dando certo do jeito que você quer, não significa que Deus não está contigo. Deus não mede o nosso crescimento, nem a nossa excelência por aceitação, nem por aprovação. Tem gente que está na boca de todo mundo, mas não está no coração de Deus. Tem gente que ninguém sabe o nome, é um Zé da vida, mas ele está dentro daquela categoria esquisita de Deus. Qual é? E ele escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas, pastor Davis, para confundir as fortes, pastor Admilton. Ele escolheu as coisas desprezíveis e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que quando ele agir, ele está agindo, toda boca diga: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ó profundidade, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são, Senhor, os teus caminhos. Eu quero correr. Jesus será o modelo permanente para todas as questões que virão depois dele. Humilhação e exaltação. Olha aqui para mim. Tem gente que chega para mim e diz: pastor, eu quero ministério, mas eu não quero sofrer. Então eu digo para ele: vá ser budista. Deus teve um único filho sem pecado, nenhum sem sofrimento.
Pastor, é que eu não quero arranhar a lataria. As pessoas são duras e cruéis. Quando colocaram em dúvida o ministério apostólico de Paulo, por uma questão estética, porque Paulo era feio, esquisito, e era pesado de fala, era potente na escrita. Sabe o que ele apelou? Ele não apelou à autoridade apostólica. Ele disse: eu sou apóstolo. Ele disse: não, desde agora ninguém fique no meu caminho, porque eu trago nessa lataria amassada, judiada pelos judaizantes e pelos inimigos da cruz de Cristo, eu carrego neste corpo as marcas de Cristo. Marca de Cristo é credencial apostólica. Mas eu preciso caminhar, eu preciso correr. Eu quero chegar à igreja de Corinto, a igreja dos dons e a igreja das doenças. Tudo ali está fora de lugar. Todo mundo tem dom, mas é uma baderna, é uma confusão. Escute uma coisa: o reino de Deus não é um reino de confusão. O reino de Deus é um reino de excelência vocacional. Em Corinto está acontecendo algumas coisas. Aquilo que começa lá no Éden. O diabo, ele é um grande ator. Ele atua através da história para tentar destruir. Quando não destruir, deturpar a obra de Deus. Mas eu tenho uma palavra e eu quero declará-la aqui. Quem recebe, levante a mão. Sobre a igreja repousa duas promessas. Uma de natureza interna: aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Pastor, e a externa? As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Deus não ama a igreja pelo que ela é. Deus ama a igreja pelo que Ele pretende torná-la. Estou ataviando-a como uma noiva adereçada para encontrar-se com o noivo. Fique tranquilo, o cinzel da graça não para de trabalhar, e ele está em ação nesta noite, neste lugar. E Deus quebra o nosso orgulho pessoal. Quebra. Eu não pretendia falar nada disso, já estou fora do esboço. Quando eu aceitei Jesus, o Senhor me arrancou do ateísmo. Eu me achava a bala que matou John Kennedy. Ateu. No meu primeiro ano de crente, eu li, nos meus primeiros 10 anos de crente, eu li uns 1.500 livros. Eu achava que se eu morresse não tinha esperança para a igreja na minha cidade. Até que um dia Deus resolveu marcar um encontro com a minha vida. E sabe o que Ele fez, pastor? Ele mandou eu para um culto que tinha um pastor doido pregando. A gente precisa se encontrar com os doidos algumas vezes. Eu entrei, era uma igreja rica, elitizada. Eu entrei e de repente ele sentou-se no púlpito. E ele, com nordestinês rasgado, ele disse: meu Deus, eu acho que eu errei de porta. Eu acho que eu entrei no cemitério. Eu olhei e falei: credo, eu fujo dos doidos e esses doidos me perseguem. Daqui a pouco ele disse: meu Deus, que catinga de gente morta. Eu falei: o que esse maluco vai falar quando pegar o microfone? Quando passaram para ele, já passaram assim. E ele pegou e disse: boa noite, seus crentes snobs. Eu não vim pregar para vocês, vim pregar só para aquele cabra feio ali. E apontou na minha direção. Como eu nunca me achei feio, eu olhei para trás. Ele disse: é com você mesmo, seu arrogante, seu soberbo. Tu é tão ruim, miserável, que hoje é o teu aniversário e nem tua mãe se lembrou. Era o meu aniversário de 24 anos. Mas ele disse: mas assim diz o Senhor, em resposta às orações da tua avó Alzira, eu estou te dando de presente hoje um ministério. E sabe do que isso veio resultar? Ele me mandou. Eu cheguei há 21 anos atrás aqui, eu e o Lidnilton Matias, pastor do Haiti. Chegamos juntos de moto, numa 125, com a cara e com a coragem. Os meus amigos de ateísmo diziam: o espírito de Che Guevara está sobre ele, tentando dar a volta na América. Não, eu estava debaixo da orientação de Deus. E eu tenho a autoridade de Deus para dizer: quem obedece a Deus prospera.
Quem obedece a Deus chega aonde não chegaria sozinho. Maldito o homem que põe a confiança no braço da sua carne. Que nesta noite toda alma seja tomada de um temor profundo e você possa dizer: não eu, mas Ele. Que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça. Mas eu amo as epístolas de Paulo, e Paulo está resumindo a história do povo de Israel. Paulo está resumindo 5.000 anos de história. Mas Paulo não é o tipo de líder que não tem fraquezas. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, ele disse: não quero, irmãos, que ignoreis a tão grande e tamanha angústia, tilipsis em grego, um estado de perturbação mental, um estado de angústia. Não quero, irmãos, que ignoreis a tão grande e tamanha angústia que nos sobreveio na Ásia. Tamanha foi que até da vida nos desesperamos. Mas foi bom que fosse assim, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que até dos mortos ressuscita. Aqui tem 236 páginas de documentos, avaliada por uma junta de 6 médicos. Eu não tenho problema de saúde, nunca tive. Antes de eu parar no hospital ano passado, nessa mesma data, eu caminhava 8 quilômetros. Hoje eu caminho 15 quilômetros de segunda a sexta. Mas não emagrece. Não é sobre emagrecer, é sobre ter qualidade de vida. Quem tem promessa precisa ficar vivo para que elas se cumpram. Mas eu fui fazer uma coisa perigosa. E o que foi, pastor? Eu fui orar. Orar é uma coisa perigosa. Eu estava orando de madrugada, 3:30 da manhã, na minha casa. A esposa estava dormindo. E o Senhor disse: a partir de hoje, você vai orar no tempo sede, das 11 a 1 da manhã, pelo tempo que eu lhe mandar. Eu falei: Senhor, levanta alguém para orar comigo. Não é que me ligou no outro dia um advogado alemão com TDAH, ele deve estar por aqui, Romão. Ele disse: pastor, Deus falou comigo que mandou o senhor orar e mandou orar com o senhor. A gente começa quando? Hoje. 183 noites seguidas, orando aqui e ali. Ninguém sabia, ele não sabia, mas eu ia orar e Deus dizia para mim: eu vou permitir você passar pela morte. Eu tive visões com o caixão da Etecam, a bandeira, e eu morto. Eu estava nas mesas com a minha esposa, e eu amo a minha família. Para mim, o melhor lugar de culto é na mesa. Salomão é sábio demais. Ele disse: vai, come gostosamente a tua comida, goza a vida com a mulher que tu amas, porque esta é a tua porção debaixo do sol. E eu estava ali, mas Deus disse: não conte nada para ela. Dani, não tem segredos entre eu e Dani. Inclusive ela sabe todas as minhas senhas. Ela sabe quem eu sou, aonde eu estou e para onde eu vou. Mas Deus disse: não conte para ela. E eu fiquei em silêncio. Eu ia pregar em alguns lugares e Deus levantava sempre uma irmã do círculo de oração e dizia: pastor, que culto abençoado, mas eu acabei de ter uma visão com o senhor morto. Eu falei: fica tranquilo, eu sei o que é, fica em paz. E eu fui pregar uma semana antes, lá no pastor Mário, em Atalanta, um seminário. Sexta à noite, sexta, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo à noite, debaixo de uma tenda. Faltou energia para encerrar o seminário. Deus tomou aquele alemão, vermelhou e disse: como eu tenho falado contigo em dias contados nos dedos, eu estou descendo contigo no vale da sombra e da morte, mas eu vou voltar contigo de lá, e depois eu farei isso, farei aquilo. E se tu se esquecer que foi eu, tu desce de novo e não sobe mais. Cheguei na segunda-feira, o meu organismo, a minha caixa torácica era como se fosse uma churrasqueira. Todos os meus órgãos estavam cozinhando. Mas segunda eu tenho rádio, terça eu tenho rádio, quarta eu faço rádio, quinta eu faço rádio, eu faço faculdade, eu faço pós-graduação, eu sou diretor de escola. Eu não parei, preguei lá no Bom Samaritano. Quando eu cheguei na sexta-feira, não aguentei mais. Eu estava com retenção de líquido, 5,5 litros de líquido. Eu fui levado para o hospital no dia 21, no dia 22 de manhã. Eu dei entrada na UTI. E o que foi diagnosticado, pastor? Pancreatite aguda, falência cardíaca, efizema pulmonar, água na pleura e mais 3 outros órgãos foram afetados. No 9º dia que eu estava na UTI, a minha esposa foi me visitar. Esse é o dia, 9º dia. O meu organismo não aguentou.
e eu parti. Só que quando eu saí, quem está me ouvindo diz amém. Quando eu saí do meu corpo, eu não saí para o nada. Havia um anjo do Senhor ao lado da minha cama, me aguardando. Ele pegou a minha mão e disse: vamos comigo no lugar. E ele me arrancou do Marieta, e em 3 segundos eu estava aqui. Havia gente aqui chorando e orando. Eu caminhei por mais ou menos 1 hora no meio da multidão. Escutei oração de gente dizendo: Deus não leva, Deus traz de volta. Mas tinha gente orando também: prepare e leva, prepare e leva. Mas escute uma coisa: se você tem promessa e Deus disse que iria lhe usar, Ele te livra até da morte. E eu fui a muitos lugares, não contei até hoje nada do que vi, porque não fui autorizado. Mas uma coisa eu posso dizer, que quando eu voltei para a cama, havia os médicos olhando para o meu corpo, já aquela preparação, e eu voltei gritando: Jesus está vivo, eu cheguei agora da presença dEle. Oh, que recebe sou, levanto que eu vou decair. Hoje é domingo, domingo de manhã. As mulheres foram preparar o corpo, mas foram recepcionadas por um anjo que lhes disse: porque buscais entre os mortos aquele que já ressuscitou. Pastor, eu não tenho o privilégio de ir em Jerusalém. O dinheiro não alcança. Isso é promessa para turista. Ele não está aqui, ressuscitou. E para quem não pode ir a Jerusalém, tem promessa? Tem. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Ele está neste lugar. Se você não pode ir a Jerusalém, isso aqui vira Jerusalém para você. Para surpresa dos médicos, eu perdi 12 quilos em 13 dias. Eu fiquei 12 dias sem comer, 12 dias sem beber. Eu tive flacidez muscular. Eu levei 15 dias para reaprender a andar. Mas o mais impactante é que eles disseram: ele tem um passado como atleta, e eu joguei futebol profissional. Ele vai, se ele escapar, ele vai voltar à vida. Mas tem uma coisa que não vai escapar: é o pulmão. Mentira! 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 Aquele que faz a ferida é o mesmo que sara a ferida. Se o plano de saúde não alcança, a misericórdia alcança. Se o plano de saúde não dá no teto, o Senhor envia anjos. Você ainda está esperando Cristo voltar? Ele passeia no nosso meio, Ele passeia no nosso meio. Eu gosto de aplicar conceito teológico e traduzir em verdade simples. Eu sempre andei, eu sou egresso da filosofia, da história, da antropologia, das áreas humanas, mas eu nunca neguei a realidade do mundo espiritual. Meu pai era envolvido com ocultismo, e eu me lembro que um dia eu estava caminhando aqui perto com um amigo meu, professor de filosofia, e ele muito debochado disse assim: pastor Silas, esses crentes mais velhos, cheios de coisa, né? Eu falei: é? Cutuca para ver. E a gente passou aqui de frente, presbiteriana, tem uma parada de ônibus, e tinha um irmão aqui da sede, um velhinho. E o meu amigo colocou o braço para fora e falou assim: pai do senhor, meu irmão, o senhor está esperando o ônibus? Ele baixou a cabeça e coçou. Eu falei: lá vem a paulada. Ele disse: meu filho, eu sempre estou esperando Jesus. Se o ônibus vier primeiro, eu pego. Quando eu falei que ele falou isso, o Espírito de Deus falou no meu coração: só fala isso quem acredita nisso. 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 Se você tem dúvida de que Jesus está vivo, eu tenho uma notícia boa para você. Ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. E se Ele ressuscita corpos, também ressuscita sonhos. Se ressuscita sonhos,
ministérios, também ressuscita ministérios. Se ressuscita ministérios, também ressuscita vocação. Deixa eu caminhar. Eu quero chegar a 2 Coríntios. Eu estou pulando. Eu sou um pregador mais extensivo. O capítulo 1 é o capítulo da confissão. Eu vou morrer, estou desesperado. O capítulo 2 é o capítulo das lágrimas. Paulo é rejeitado pela igreja. O capítulo 3 e 4 é o capítulo da rejeição aberta e declarada. O capítulo 5 é o capítulo da esperança. Literalmente, aqui nós somos lembrados que nós trabalhamos para um Senhor fiel. Escute uma coisa, existe uma filosofia sutil tentando invadir a vida da igreja. Ela chama-se coach. É uma mistura de psicologia ericksoniana, barata, com misticismo oriental. Ele diz: acredita em você mesmo, você é o ponto fraco de Deus. Não, se você quer coach, eu tenho um coach paulino. Sabe como é que Paulo trabalha gente e estimula gente que quer trabalhar? Ele diz assim: sede pois firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a vossa obra não é vã. Escute, mas qual é a razão disso? O capítulo 15 de 1 Coríntios é o capítulo da ressurreição. Paulo está dizendo: trabalhe, porque quem vai lhe recompensar já ressuscitou. Quando nós chegamos ao capítulo 6, é o capítulo das renúncias. O capítulo 7 é o capítulo da amizade no ministério. E nós precisamos de amigos no ministério. Nós precisamos de amizades verdadeiras. O capítulo 8 e 9 é o capítulo da generosidade. A igreja é pobre, é pequena, mas ela rompe com a religião da ganância e com a religião da cobiça. O capítulo 10 é o capítulo da autodefesa. Paulo está tentando defender o seu apostolado. Paulo não se confiava em experiências fora do corpo. Por uma única razão ele disse: conheço um homem, não sei se na carne ou no espírito, que foi arrebatado até o terceiro céus e viu coisas inefáveis que não são dignas de serem compartilhadas e repartidas entre os homens. De um tal assim me gloriarei eu. Quando nós chegamos ao capítulo 12, nós temos o capítulo das revelações. Quando nós chegamos ao capítulo 13, nós temos o capítulo do amor pastoral insistente. Paulo disse: e eu sei que amando-vos cada vez mais, serei menos amado, mas eu me deixarei gastar por vós. Só pensa assim, só vive assim quem é movido por convicções. Ministério não é movido por tapinhas, é Deus dizendo: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E Paulo mostra o poder e a potência desse amor quando ele diz o seguinte: o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem está me ouvindo diz amém. A palavra suportar aqui em grego é telhado. Paulo está dizendo: vocês são ruins e difíceis. A igreja que mais fez Paulo sofrer foi Corinto. Mas Paulo disse: assim como o telhado, eu amo e protejo vocês no verão. Eu amo e protejo vocês no inverno. Eu amo e protejo vocês na primavera. Eu amo e protejo vocês no outono. Porque o amor que me move, que me constrange, não é um amor que brota de mim mesmo, é o amor que brota do Cristo vivo e ressuscitado. Se alguém veio aqui para adorá-lo, se alguém veio aqui para adorá-lo, se alguém veio aqui para adorá-lo, essa é a hora. O Espírito de Deus transporta Paulo para a Galácia. E Paulo escreve a sua primeira epístola. Ele disse: estou estranhando o fato de que vocês passaram tão rápido do Evangelho para a lei. E é aqui que eu começo a aplicar aquilo que vim ministrar. Infelizmente, nós temos um gosto adoecido por religião. E esse gosto, ele é muito mais determinado do que o nosso apetite pelo Evangelho da graça. A gente gosta de mística, a gente gosta de manipulação de emoções. O Evangelho não brinca conosco. Quem está me ouvindo diz amém. Eu tive o privilégio
de ouvir, talvez pela última vez em inglês, pastor Dan Duque. Ele, na década de 70, no auge da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, o comunismo estava matando pastores e padres em toda a Europa. E ele descobriu, irmã Inês, que na Polônia os irmãos não tinham nenhuma Bíblia para ler. E ele tinha 36 Bíblias de estudo. Ele orou durante 30 dias. Deus me leva na Polônia. Deus me leva na Polônia. Deus me leva na Polônia. No 30º dia Deus disse: Dan, você quer realmente levar essas Bíblias da Polônia? Eu quero, Senhor. Eu não prometo que você volta vivo. Ele orou mais alguns dias e foi. Porque o Senhor disse para ele que iria com ele. Quando ele chega na divisa da Áustria com a Polônia, ele é preso por uma guarnição marxista com um carro cheio de Bíblias. Eu vim do ateísmo, eu vim do marxismo. O que aguardava ele era uma cova rasa e uma bala na cabeça. Dentro de uma sala pequena e apertada, com fuzis, diziam para ele: você vai morrer, você vai morrer. Quem está me ouvindo diz amém. Ele então começa a ficar possuído de medo, de medo, de medo, de medo. Eu estou pregando sobre missão, é missão, escute. Ele disse: Deus, eu tenho uma linda esposa e eu vou morrer. Deus disse: Dan, se essa é a sua preocupação, morra em paz. Eu arrumo um marido bem melhor do que você para ela. Senhor, eu tenho 2 filhos. E eu me identifiquei porque é a mesma idade dos meus, 16 e 13. E eu quero vê-los crescer. Senhor, eu quero levá-los ao altar, eu quero levá-los à universidade. Sabe o que aconteceu? Deus disse: essa é a sua preocupação, Dan? Morra em paz. Eu arrumo um pai bem melhor do que você para eles. Ele então disse que constatou pela primeira vez que estava lidando com aquilo que a igreja primitiva lidava todos os dias. Ser crente na igreja primitiva era andar com a certidão de óbito debaixo do braço. A qualquer hora os seus bens seriam confiscados e você seria levado para um lugar de crucificação. Ele então, tomado de um grande medo, disse: Deus, e agora? De repente ele começou a sentir uma presença gostosa e gloriosa. E quem é pentecostal já sabe de que presença eu estou falando. E aquele ambiente ficou tão cheio, e ele descobriu que o que o Senhor disse não era apenas um registro teológico, era uma verdade para a vida. Eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, e este estará convosco até a consumação dos séculos. Ele disse que sentiu uma ousadia tremenda, ficou de pé, apontou o dedo para aqueles homens armados e disse: eu vou embora, e eu vou levar as minhas Bíblias. Não vai, você vai morrer, a cova já está aberta e a arma já está engatilhada. Não, eu vou. E eu ouvi ele pregando em inglês para mais ou menos 5.000 pessoas. Agora com 80 anos, ele tirou um caderninho do bolso. Quando ele saiu dali e voltou para os Estados Unidos, ele escreveu no seu caderninho uma coisa que define a caminhada dele com Deus. Ele escreveu: depois que a gente morre, a gente não tem mais medo de morrer. Evangelho, missão, chamado começa com morte. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo, à destra de Deus. Agora, quando eu olho para a minha geração, e aqui eu quero aplicar o que é que Paulo diria aos pregadores, líderes e crentes do Brasil. Ele diria: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que é que Paulo diria aos judaizantes do neopentecostalismo, que acha que por usar um quipá e tocar um chofar são mais espirituais? Paulo diria: é muito afeto, muita invenção, pouco texto e péssima interpretação. O que é que Paulo diria aquele que chega para as multidões e diz: lindo, lindo, lindo? Isso é cantiga de bar. Cantiga de igreja é: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Não é sobre nós, é sobre Ele.
Não é sobre nós, é sobre Ele. Não vivo mais eu, não vivo mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo diria a quem tem o mau hábito de dar ordem aos anjos? Paulo diria: ainda que um anjo desça do céu e vos pregue outro evangelho, seja este anátema. Sabe o que Paulo diria? Diria o que disse a Timóteo: mas tu permanece naquilo que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sábias letras que te farão apto para a vida eterna. Pastor, o senhor não entendeu. Eu quero ouvir Deus falando comigo. Leia a Bíblia. Não, pastor, o senhor não entendeu. Eu quero Deus ouvir Deus audivelmente. Leia a Bíblia em voz alta. O que Paulo diria a quem manipula o sagrado? Quem manipula o sagrado é feiticeiro. Gente do Evangelho não manipula o sagrado. Gente do Evangelho trilha os princípios. E qual é? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. O que Paulo diria aos neófitos? Paulo diria àqueles que nasceram agora. E eu chamei o Davi aqui de propósito. Eu coloquei o Davi aqui porque ele é lindo. Ele vai crescer, ele vai ser instruído. Mas é como se Paulo estivesse gritando: altar não é lugar para neófito, nem para menino. Se quiser dar glória, dê. Se não quiser, eu dou. Glória, glória, glória. Igreja não é conduzida por meninos. Igreja é conduzida por anjo da igreja. Anjo da igreja. O que é que Paulo diria aos pregadores mirins, auto-intitulados profetas? Paulo não diria, ele está dizendo: não é the king of the power. Pra cima de mim não, pra cima de mim não, pra cima de mim não. Pastor, quem tem adoração adora. Pastor, e o que é que um menino aprende em Israel? Ele aprende alguma coisa? Aprende. Quando meu filho nasceu, Thomas, no hospital em Balneário, eu levantei ele. Os médicos eram árabes, mas eu não me envergonho do Evangelho. Evangelho é poder de Deus. Eu recitei aquilo que menino recita. Menino não aprende a falar inglês falido. Menino recita: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. Não é the king of the power. Não, não. Eu sei que tu sabes as sábias letras desde a tua meninice, os quais te fazem aptos para a vida eterna. Quem veio para adorar o Deus que levanta sacerdotes? Sacerdote começa com 30 anos, profeta começa com 30 anos. Lugar de menino é na companhia dos pais. Você consegue imaginar um menino chegando para mim dizendo: eu sei essa crise conjugal que tu está passando, tu sabe de nada, vai tomar mamadeira. O
problema é que a nossa cultura é a cultura que quer brilhar a todo custo e usa de todos os expedientes. Deixa eu ser nordestino aqui. Eu vou usar uma linguagem lá do sertão. Quem brilha com a bunda é vagalume. E crente? E como é que crente brilha? A Bíblia diz. E a Bíblia diz que a glória de Deus estava sobre o rosto de Moisés. E o crente, ele é edificado de glória em glória, de glória em glória. Quem veio para adorá-lo, adora. Que tu cresça, que egos sejam anulados e que neste lugar brilhe o único que venceu a morte. Eu nasci de novo, eu ressuscitei, mas eu vou morrer. Sobre o meu Salvador repousa um título intransferível. Ele é o primogênito dentre os mortos. Nasceu, morreu, ressuscitou e não morre mais. É por isso que quando ele lhe fizer promessa, pode ficar tranquilo. Ele não morre, ele não morre, ele não morre, ele não morre. Ele não morre. Eu estou terminando. Segure aí. Se você não dá glória, ele dá. E a Bíblia diz: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quem veio para adorá-lo, adore. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Eu voltei da morte para dizer: Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Não é porque eu estou vivo, é porque Ele está vivo. Você pode crer no amanhã. Você pode crer no amanhã. Estou terminando. Que presença. Que presença. O nome disso aqui é Kavod. Kavod. Kadosh é quem é santo. Kadesh é quem é santo por pureza. Mas quando quem é Kadosh adora quem é Kadesh, é santificado, é melhorado. Primeiro você começa, depois você melhora. Pastor, o que é que Paulo diria aos que amam os lugares altos e só querem a sombra do Deus Todo-Poderoso? O que é que Paulo diria? É só você ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Em 4 versos, pastor Zilmar, Paulo diz, no versículo 2 e 3, sofre comigo. No versículo de número 9, ele diz, pelo que sofro por vós. No versículo de número 10, ele disse, portanto, tudo sofro. Estou aplicando isso para você entender o que eu quero dizer agora. Quem está me ouvindo diz amém. Qual é a base de sustentação de Paulo para lidar com o sofrimento? Ele tem um psiquismo poderoso. Ele é treinado na filosofia estoica. Ele tem aquilo que os gregos chamam de ataraxia, estado de imperturbabilidade. Não, Paulo está fundado em outra coisa. E eu vou ler para vocês. Se você quiser dar glória, dê. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, mas um que em tudo
Em tudo, pastor Marcos, foi tentado, porém sem pecado. Portanto, está apto para socorrer os que sofrem. Paulo aqui, literalmente, está dando uma mostra de uma geração de mestres cansados. Quem está me ouvindo diz amém. Que sempre, na maioria das vezes, preferem ouvir charlatões gritando os seus próprios desejos do que ouvir a boa palavra, autêntica palavra de Deus. Pastor, por que o senhor trouxe essa palavra tão confrontadora? Aqui eu vou repartir com você uma particularidade, e eu termino com isso e vou orar. Pastor Zilmar, no 11º dia que eu voltei da morte, eu estava na UTI. Eu estava com 13 quilos a menos. Eu tive flacidez muscular extrema. Eu levei 15 dias para reaprender a andar. Eu acordei um dia e olhei que na direção da UTI onde eu estava tinha mais ou menos uns 9 leitos. E quase todos os dias eu ouvia as sirenes tocando. Alguém morria do meu lado. E eu ouvi os médicos dizendo: vai morrer hoje também. Vai morrer hoje também. Você já ouviu isso? Alguém já disse isso para você? Escute uma coisa: a pandemia veio e não levou você. Porque aqui está quem maior do que a pandemia. E eu olhei, pastor Inês, e chegou uma moça loira, bonita. Ela parecia a Mary Monroe. O quadro dela era grave, gravíssimo. Ela estava de 3 redomas de vidro. Quem quiser acreditar, acredite. Eu estava deitado na minha cama, e eu olhei, havia um ser do lado dela. Eu vi de olho aberto. O senhor estava sob efeito de remédio? Não. Estava lúcido como estou aqui. E eu vi um ser de mais ou menos 1,90 m, com um instrumento cortante. Ele estava olhando para alguma coisa parecida com um relógio. Ele estava impaciente porque ele veio buscá-la. Pastor Silas sabe de perto que é isso também. E ela saiu de dentro do corpo dela, olhou para mim e disse: me ajude, eu estou indo para o inferno hoje. E eu me agitei, me amarraram, eu estava amarrado. Eu me agitei e disse: Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Nem que eu me jogue dessa cama, mas eu vou ali amanhã e eu vou orar por essa moça. O diabo não vai levá-la. E aconteceu uma coisa que não era comum. Eu dormi 3 horas. Quando eu acordei, ela não estava mais lá. Escute, eu tomei 56 injeções de dipirona na veia. Eu tomei morfina 3 vezes por dia. Mas não existiu na minha vida, eu tenho 46 anos, um lugar onde eu senti tanto a presença de Deus em estado pleno e puro, como naquela UTI. Escute uma coisa: quem vai lá não quer voltar. Eu estou aqui porque me foi dada uma ordem: volte. E quando eu desci, o mesmo anjo que estava em frente à cama, pastor Reis, e você, mestre, Deus disse: volte e seja impiedoso com os falsos mestres e com os falsos pregadores. E eu estou aqui para dizer: se alguém vos anunciar outro evangelho, ainda que seja um anjo, é anátema. Fique com o evangelho de Cristo. E eu temo, pastor Admilton, disse Paulo, que assim como a serpente enganou Eva, o diabo vos engane. Escute, e vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo. Esse negócio de que eu sou pregador e eu sou importante, isso é mentira. Isso aqui é sermão. Isso aqui é carta viva. Você é carta viva. Você é carta viva. Você é sermão ambulante. Fica de pé para a gente orar. Pastor, o senhor vai me chamar para frente? Tem alguma coisa para mim? Tem, pode vir. Tem.
Vem para frente, eu quero orar por você. Vem, vem, vem. Jesus vai renovar vidas nesse lugar. Vai, vai, vai. Quando eu voltei daquela experiência, eu voltei com uma tristeza profunda de morte. E eu perguntei: Jesus, por que o Senhor me permitiu ver isso? E a resposta do Espírito Santo, pastor Valdir, atormenta a minha alma até hoje. O Espírito de Deus me disse assim, pastor Carlos Bucchi, Deus disse assim para mim: sabe por que eu permiti isso? Porque isso acontece todos os dias à sua volta, e você se acostumou com a morte, mas eu não. Aos que estão debaixo de tormenta de acusação, levante a mão que eu quero declarar a palavra de Deus. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastor, eu sou fraco, mas o amor dele é forte. Pastor, eu sou frágil, mas o amor dele é potente. Pastor, eu sou esquisito, mas o amor dele é muito mais louco do que a sua loucura. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A segurança do Evangelho é: nenhuma condenação há. E a segurança dele é: nenhuma separação haverá. Vem para frente, eu quero orar por você. Vem para frente. Pastor Travasso, enquanto eu estava lá em cima, tem gente que diz que Deus usa anjo para curar. Eu não duvido, não estou duvidando disso. Mas enquanto eu estava lá em cima, o Senhor disse: onde você estiver pregando, para criança, jovem, adolescente, obreiro, convenção, e eu viajo pelo Brasil inteiro. Obrigado, meu pastor, por me respaldar. Deus disse: ore, porque eu vou curar. Pastor, o senhor está carregando algum tipo de fogo especial aí? Não, eu estou carregando uma promessa que é uma bomba atômica. Que promessa? Levante a mão para receber. E estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Me perdoe se eu estou pecando no horário, olha aqui para mim. Você só vai experimentar o poder do Evangelho se você entender. Você é pentecostal de mente e de coração. De mente e de coração. De mente e de coração. A Escritura diz assim, quem está me ouvindo aqui diz amém. Amém. A Escritura diz assim, ó: entrando com ousadia no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que vos foi aberto do rasgar da sua carne, a fim de receberdes refrigério em tempo oportuno. Pastor, do que é que Paulo está falando? Da mesma coisa. Paulo está dizendo o seguinte: no Antigo Testamento só entra quem é descendente de Levi, só entra representado. E na graça, Deus está dizendo: não mande ninguém no seu lugar. Venha você mesmo, venha você mesmo, venha você mesmo. Na lei, alguns; na graça, qualquer um. Na lei, ainda que quisesse; e na graça, é só querer. Opa, vem cantar, vem cá, meu amado. Eu já vou orar. Ei, o caminho está aberto. A minha gravata, o meu terno não pode fazer nada, mas quem pode está passeando no nosso meio. Ele está neste lugar, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar. Eu já vou orar.